Bom, e a última parte do call center, então, são os relatórios. Bom, então hoje a VSys possui mais de 40 tipos de relatórios. Então aqui na lateral ficam todos os parâmetros, sempre o tipo de relatório que o supervisor precisa extrair. E aqui na lateral direita tem os filtros, onde ele vai preencher sempre a cada necessidade, informando data, de que data até que data ele quer as informações, por faixa de horário, só ligações de entrada ou só de saída, atividade, se ele quer buscar as informações só de um ramal específico, só de um usuário específico, ou de um grupo, de uma atividade. Então ele vai filtrando e vai sempre montando o relatório conforme a necessidade. Bom, dentro dos relatórios gerais, possui evolução de atividade por hora. Nesse relatório, é possível ver os picos de ligação durante o dia na operação. Então, você seleciona de que data até que data você quer, qual atividade que você quer monitorar e seleciona em ligação. Então, ele vai trazer a quantidade de ligações por faixa de horário. Então, por exemplo, na faixa das 8 da manhã entram 21 ligações, na faixa das 9, 57, na faixa das 10, 82 e assim por diante neste mês. Então, eu consigo ver também de forma gráfica, e daí ele me traz uma visualização melhor. Ou seja, nesse mês, o grande pico de ligações foi às 10 horas da manhã e depois novamente às 2 da tarde. Então aqui o supervisor já pode ir tomando algumas atitudes para os meses seguintes. Ah, eu sei que eu não posso deixar ninguém sair para tomar um café às 10 da manhã, nem às 2 da tarde, porque é onde mais vai entrar ligação. Eu preciso estar com o quadro completo de funcionários para atender. Ah, será que eu preciso ter um plantão meio-dia, horário de almoço? Aqui tem uma grande queda de ligações, quase ninguém liga ao meio-dia. Então, não preciso ter plantão, por exemplo. Tá? Então, aqui são algumas informações que possuem nesse relatório. Gravação de ligações. Então, se por um acaso o cliente tiver também o módulo de gravação da VSys, fica integrado na mesma tela, onde ele também pode filtrar a busca dessas gravações, inserindo data, horário, se foi uma ligação de entrada ou saída, atividade. Ele pode buscar gravações por ramal, por cliente, por pessoa, por número de telefone. Então, tem uma série de informações que ele pode buscar as gravações também. Preencher os filtros, ele traz todas as ligações desse período e ele consegue ouvir a gravação nessa tela mesmo. Né? Dando um play, já consegue ouvir a gravação. Se for essa mesmo que ele quer, é só clicar com o botão direito e dar um salvar ligação. Assim, ele traz uma cópia da gravação para o seu computador. Né? Apenas lembrando que o módulo de gravador da VSys é vendido separadamente. Tem também um relatório de ligações, ligações e pausa, onde você consegue ver quais foram os quantitativos do período selecionado. Então, do período que eu selecionei, ele traz as informações de todos os usuários, incluindo quantidade de ligações nesse período, qual foi a total de duração de todas as ligações, qual foi a ligação de maior duração, média, ociosidade total, eventos de maior duração, média total, etc., de cada usuário. Existe também o relatório estatística de ligações de entrada por região, onde eu consigo visualizar por região quantas ligações entram, quantas estão na espera, quantas abandonam, etc. Login e logout, onde eu consigo ver que hora que os atendentes entraram no sistema e que hora que eles saíram, ou se por um acaso eles fizeram algum logout no meio do dia que não era para ter feito, por exemplo, aparece aqui nesse relatório. Bom, dentro das ligações, dentro então do grupo de abandono, a gente consegue ter um relatório de abandonadas versus retorno, ou seja, eu consigo ver das ligações que foram abandonadas, qual já teve algum retorno ou não para essa ligação abandonada, as estatísticas, né, quantidades de abandono por dia, por semana, por mês, as ligações abandonadas em si, então também filtro de que data até que data que eu quero buscar essas ligações abandonadas, e ele vai me trazer os detalhes das todas as ligações abandonadas, o dia, a hora, quanto tempo esse cliente ficou aguardando, o telefone, origem e quem era o cliente.
Ligações abandonadas, verificando o status do agente. Aqui eu consigo ver o que cada atendente estava fazendo no momento do abandono, né? Quando abandonou uma ligação, se o atendente estava em ligação, ou se ele estava em pausa, se ele estava com o ramal fora do gancho, o que, que aconteceu, né? O que ocasionou a perda dessa ligação. E também ligações abandonadas por tentativa. Eu consigo ver se por um acaso um mesmo cliente tentou ligar mais de uma vez para a empresa. Bom, dentro do grupo de ligações, eu tenho ainda geral de ligações, ligações de entrada e ligações de saída. Aqui, então, é que tem uma grande quantidade de relatórios onde cada supervisor pode extrair a informação conforme a necessidade. Então, eu consigo um resumo geral das ligações. Então, também seleciono de que data até que data, quais atividades, e ele vai me trazer as estatísticas desse período. Ele separa então todas as atividades que eu tenho cadastrado, quantas ligações no total aconteceram em cada setor, quantas ligações recebidas, atendidas, abandonadas e suas taxas de abandono, tempo médio, quantos clientes ficaram em espera no total, quantas ligações foram transferidas, efetuadas, completadas e não completadas. Então, tem uma série de estatísticas de toda a operação. Então, aqui tenho as ligações em si, onde eu consigo ver detalhes de cada ligação. Também posso preencher um filtro, ver somente ligações de um determinado ramal, somente ligações de um determinado usuário, por exemplo, e eu consigo mais detalhes dessas ligações. Como, por exemplo, qual foi o ramal utilizado, o agente, equipe, atividade, data, hora, duração dessa ligação, o tipo, se foi de entrada ou se foi de saída, o telefone do cliente, quem é o cliente, então se está cadastrado ele já aparece quem é o cliente, se não somente localidade, origem, por onde que aquele cliente entrou em contato, e desligado por quem foi que desligou a ligação primeiro, se foi o cliente ou se foi o agente, né, o atendente. E depois ainda tem uma série de outras opções que o supervisor pode pesquisar, né, de forma sintética, de forma analítica, por cliente, por agente, somente ligações retidas, ligações de entrada por período, onde eu consigo filtrar ainda somente atendidas em até 20 segundos, abandonadas em até 30 segundos. Só as ligações em espera, origem das ligações, receptivo, ativo, ligações não completadas. Então, tem uma série de informações que o supervisor pode buscar. Dentro do grupo eventos, eu posso ver todos os eventos do agente, de forma sintética ou analítica, onde está relacionado diretamente o que o atendente faz com o ramal dele. Então, novamente, todos os filtros de busca e eu posso selecionar qual evento que eu quero monitorar. Então, por exemplo, ramal fora do gancho, seleciono o ramal fora do gancho e ele vai me trazer quem foram os usuários que deixaram o ramal fora do gancho e por quanto tempo. Ou então o ramal tocando, por exemplo. Eu vejo quem que deixou o ramal tocando e não atendeu. Eu quero ver em quanto tempo os meus atendentes ficam em ligação. Seleciono em ligação, ele vai me trazer um quantitativo de tempo que eles ficam ao telefone. Então, tem essas informações também. Produtividade. Aqui eu consigo ver também de forma sintética ou analítica toda a produtividade de uma equipe e também individualmente por usuário. Então, a produtividade está relacionada ao ramal do atendente, se ele está em ligação ou em pausa, e as pausas específicas que você pode pré-configurar, se a pausa vai ser produtiva ou improdutiva. Então, por exemplo, eu busco aqui também de uma data específica, e ele vai me trazer, dentro dessa data, todos os agentes, o tempo total que eles ficaram logados, a produtividade, a porcentagem de produtividade, o tempo total de improdutividade e a porcentagem de improdutividade. Então, por exemplo, o usuário Simara, nesse período que eu selecionei, ela foi 83% produtiva e 16% improdutiva, porque no total ela ficou 3 horas em alguma atividade improdutiva. O que foi? Você pode abrir as informações e ver.
Então ela ficou, nesse tempo selecionado, 2 minutos com ramal fora do gancho, 9 minutos em pausa de água, todas as pausas a banheiro somaram 33 minutos, as pausas de almoço e pausas de café. Então isso é o que traz a improdutividade para essa usuária. Tempo médio, onde eu consigo ver o tempo médio do atendente ou por equipe. Ou seja, qual o tempo médio que ele fica em ligação, tanto de ligações de entrada ou de saída. E se o cliente tiver um módulo de campanha, que é um módulo vendido separadamente para otimizar as descagens ativas, né, de forma automática, eu consigo também tirar os relatórios aqui, acompanhando o mailing de descagem, né, quantos clientes ainda faltam ligar, quantos já foram contactados, quantos deram ocupado, quantos caíram na secretária eletrônica, por exemplo, né, e o desempenho por agente, de forma sintética ou analítica. Se uma mesma campanha eu dei para vários atendentes realizarem, aqui eu consigo ver qual teve um melhor desempenho, qual conseguiu mais contato com os clientes, né? Então, esses seriam os relatórios do módulo de supervisão.